Eu tenho a alegria de poder estar aqui com o Dr. Heber Campos, Dr. Augustus Nicodemos, para falar um pouquinho mais sobre revelação verbal. O Dr. Heber Campos escreveu 2 livros até agora, tem mais aí vindo em seguida sobre revelação verbal, e eu gostaria de saber um pouco das implicações disso. Mas antes disso, Dr. Heber, o que é revelação verbal? A revelação verbal, a própria palavra quase se explica, mas diz respeito ao fato de Deus usar coisas inteligíveis para se comunicar conosco. Por exemplo, Deus fala através de proposições, de palavras, de frases que fazem sentido. E é o meio de comunicação de Deus conosco. Desde o princípio, lá na criação, Deus já revelou-se verbalmente antes da queda, por exemplo. Ele conversava cara a cara com Adão, ele comungava com Adão, sempre conversando, falando. E mesmo quando ele falou através de outras pessoas, ele fez-lo verbalmente. Então Deus é um sujeito que se comunica, dá-se a conhecer, ele se mostra através das coisas que ele fala. E mesmo quando ele faz alguma coisa, Deus age através de atos redentores, ele os explica em palavras. Tudo se resume a palavras. Até o filho dele, que é Deus se comunicando, chamado o Verbo, ele é verbo porque é traduzido como sendo o Logos de Deus, a palavra de Deus. Então, Cristo Jesus é a palavra, digamos, viva, é a palavra personalizada e que se expressa em palavras vivas, em palavras que trazem vida às pessoas, e Deus se serve desse instrumento para fazer pessoas serem nascidas de novo, pessoas serem chamadas eficazmente por sua palavra. Então, ele é o criador desse modo de revelação, não é modo, tudo se resume em palavras, mesmo os atos acabam se tornando em palavras. Ele faz isto para que nós possamos meditar nas suas palavras, possamos entender as suas palavras, possamos estudar, porque Deus não pode ser estudado. Deus não fica debaixo do crivo do nosso estudo. Por isso que teologia não é o estudo de Deus, mas é o estudo da revelação verbal que Deus faz de si mesmo. Então, é por causa dessas palavras de Deus que nós devemos lutar, com preocupação com essas palavras de Deus que ele diz que nós devemos manter, devemos suster, devemos lutar por ela, a batalhar pela fé que nos foi entregue. Essa fé é demonstrada e apresentada a nós outros em forma verbal, em palavra. Muitas pessoas vão entender que na revelação verbal Deus falou diretamente com Abraão, e alguns vão dizer que hoje Deus fala diretamente com eles. Então, Augusto, qual que vai ser a relação dessa revelação verbal de Deus? Deus ainda traz esse tipo de revelação, e qual que é a relação disso com a Escritura? No conceito de revelação verbal, nós distinguimos algumas fases, não é? E que estão relacionadas com a própria história da redenção. Então, Deus, a princípio, ele falou, né, expressou-se verbalmente através de formas não escritas. Então, em sonhos, visões, através de intuições, ou do que a gente chama de teofanias ou cristofanias, né? E só que ao mesmo tempo em que ele fazia isso, ele já dizia para a pessoa que era a receptora daquela revelação de que escrevesse aquilo. Então ele apareceu a Moisés, falou, né, oralmente a Moisés, mas mandou que Moisés escrevesse. E daí em diante a mesma coisa com os profetas. Os profetas receberam visões e revelações diretas da parte de Deus, mas eles grafaram essa comunicação verbal da parte de Deus.
Isso até o ponto em que Deus, na sua sabedoria, entendeu que seria suficiente em termos de nos dar conhecimento de quem Ele é, qual o plano dele para nós e o que é que Ele requer de nós, quem nós somos. E uma vez na sabedoria de Deus, esse período tendo sido atingido, né, que nós entendemos que foi atingido depois da revelação do Filho e a explicação daquela revelação através dos apóstolos ou dos seus associados, então aquilo tudo foi cometido à escrita naquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Então, essa revelação verbal de Deus passou pelo estágio oral inicial, depois o processo de escrituração e, finalmente, de coleção e reconhecimento da sua canonicidade, da sua autoridade e da sua inspiração. Então, hoje, dizer que Deus fala conosco da mesma forma que Ele falou a Abraão seria retrocedermos para os estágios inicial dessa comunicação ou da revelação verbal de Deus, não é? Como diz o autor da carta aos Hebreus, tendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho veio como a revelação final de Deus, o Weber já corretamente, né, falou sobre isso, e os discípulos de Cristo escrituraram essa revelação final de Deus. Então não quer dizer que hoje Deus não fala conosco, no sentido de que Ele não interage conosco. Ele fala conosco pela Escritura, Ele fala conosco pela sua providência, através dos acontecimentos, porque Ele controla a história, Ele nos guia, mas não mais daquela forma que é pertinente ao início da revelação verbal oral. Isso aí nós cremos que para nós já termina com o cânon das Escrituras, com o fechamento da Bíblia. E hoje nós temos uma revelação que é mais clara do que Abraão teve, né, com a história da redenção. E muitas pessoas, às vezes, elas querem voltar a esse estágio achando que a revelação, digamos, verbal oral seria mais importante que a revelação escrita que Deus deixou, verbal escrita. Só que as duas são Deus falando, né? E a gente não pode diferenciar no sentido que Deus está falando através da Escritura também, não é menos importante do que Deus falando com Abraão. Agora, considerando tudo isso, como que isso se aplica à nossa vida? Como que isso afeta a vida de igreja? Como que isso afeta a vida do crente? Saber que Deus se revelou verbalmente e isso foi colocado na Escritura. Como que isso afeta, então, o nosso dia a dia? Bom, para mim, é muito importante o que o Dr. Weber falou, de que Deus se revelou verbalmente. E ele usou o termo proposição, ou seja, Deus revelou a sua verdade sob a forma de declarações. Isso pressupõe duas coisas. Primeiro, a existência de verdade e segundo, que essa verdade ela pode ser sintetizada, ela pode ser expressa na forma de declaração. O mundo pós-moderno rejeita completamente isso que nós estamos dizendo aqui. Para o mundo pós-moderno, a verdade é relativa, e quando isso chega, por exemplo, na hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, a nova hermenêutica parte do princípio de que Deus não se revelou proposicionalmente, mas através de parábolas, através de histórias, através de atos, e que nós não temos o direito de fazer teologia propriamente dita, porque fazer teologia é você pegar essa revelação, sumariá-la, sintetizá-la, colocá-la de maneira lógica e interagir as suas partes e fazer sentido dela. Então, para a mente pós-moderna, essa ideia de revelação verbal, proposicional, é completamente estranha. Então, por isso que é bom a gente voltar a falar desse assunto, porque esse conceito de revelação verbal, proposicional, é que dá base para que a gente, primeiro, estabeleça os limites do que é o cristianismo ou não. Os limites do certo e do errado, para que a gente opere a partir de um referencial, para que a gente possa transmitir essa verdade para a próxima geração. Porque se Deus não se revelou proposicionalmente, o que é que eu vou transmitir aos meus filhos? Eu não posso sintetizar, não posso resumir, não posso escrever. Então eu estou meio que dependendo que Deus, de novo, fale do céu, para que os meus filhos, então, conheçam a verdade que eu conheça. Não é? Então, para mim, é da mais alta importância esse conceito da revelação verbal proposicional, porque é a partir daí que nós
Resumimos a Escritura, sintetizamos, fazemos teologia, propagamos o Evangelho, propagamos o ensino, discipulamos, estabelecemos o critério do certo ou errado, enfim, sem esse conceito da revelação verbal proposicional, a igreja praticamente fica sem fundamento para ser aquilo que ela deve ser. Dr. Eber? Eu vou me arriscar a falar umas heresias minhas aqui. Você perguntou sobre hoje se há revelação verbal. Meu pensamento, acho que Augusto está junto, não há mais revelação verbal hoje, neste presente tempo. Todavia, eu gosto de pensar que um dia Deus vai voltar a se revelar. Nós vamos conhecer mais sobre Ele, mais sobre a nossa redenção, que nós não entendemos hoje, nós vamos entender uma porção de coisas, não tudo. Nós vamos entender sobre a criação, coisas fantásticas que hoje a gente só enxerga de longe. Eu creio que Deus vai voltar a falar conosco. Deixa eu dar só uma dica. Nós cremos que quanto mais nós chegamos no final das coisas, mais nós voltamos ao começo. O nosso destino é paraíso. O nosso sonho é estar no paraíso. O nosso sonho é estar numa terra limpa, sem corrupção, sem essas coisas tristes que nós conhecemos. Então, nesse lugar, nesse tempo, nesse período de uma pós-história, mas que é história, porque sempre faremos parte de história, Deus vai conversar conosco de algumas formas. Eu escrevi no meu livro que está saindo nesta semana aqui, sobre os modos da revelação verbal. E o primeiro modo que Deus usou para revelar-se aos homens foi o que nós chamamos, e Augusto mencionou de teofania, onde Deus, face a face, tomando forma, falava a Adão e assim por diante. Eu creio, isso aqui sustentar isso hoje não é fácil. Eu creio que um dia nós estaremos frente a frente diante do trono. Vamos ver duas pessoas ao menos. A terceira não aparece, ela fica meio escondida. Uma em pé ao lado do trono e uma outra assentada no trono. Nenhum de nós teve essa visão. Só temos vislumbres disto. Ainda fala de uma grande multidão em pé diante do trono. Nós vamos ter algum tipo de manifestação visível de Deus àquela altura. E provavelmente nós vamos ouvir o Senhor falar audivelmente. Vocês já pensaram? Ou o céu, ou a nova terra, Deus, silêncio, sem nunca falar mais nada. Se nós quisermos saber, ele fala assim, vai para a Escritura. Não, a Escritura é para a nossa redenção, para que conheçamos o que aconteceu no passado, sobre a queda, sobre a restauração que Deus veio fazendo e sobre o que Ele vai fazer até quando nos ressuscitar. E eu creio que tem mais coisas. E Deus vai fazer-nos ouvir algumas coisas hoje indizíveis. Ele não deixou nem o próprio Paulinho de Tarso dizer para nós, lembra disso? Coisas inefáveis. 12. Inefáveis. Então, nós vamos ver um bocado de coisa de Deus. E eu acho que Ele vai voltar a falar verbalmente. Não é aqui e agora, mas depois que a redenção se completar. Mas antes que isso aconteça, é bom a gente prestar atenção ao que Ele tem deixado escrito agora. É bom estudar a verdade dEle, especialmente num tempo que Ele mencionou que não tem verdade. Nós temos que brigar pela verdade e eu espero que nós tenhamos coragem de morrer por ela, se necessário for. E vai chegar esse ponto, se essa filosofia continuar e se as outras coisas que mostram o palco montado para a volta do Senhor apontar, nós vamos sofrer. E uma das coisas que nós vamos sofrer é perseguição por causa da palavra de Deus.
Vinícius, eu acho muita coragem do reverendo Weber dizer que vai falar heresia, tendo aqui um caçador de heresias, o Spurgeonator aqui, ele tem coragem de dizer isso. Mas eu penso como ele também, que a revelação verbal e escriturada é para esse período da história da redenção e que na glória, sem dúvida, nós estaremos privando dessa comunhão preciosa com o nosso Senhor e Salvador e Ele se comunicará conosco de maneiras impensáveis para nós. E é um encorajamento para nós hoje, né? Todo cristão quer ouvir Cristo falando conosco. Ouvir, e não somente o Filho, que é homem como nós. Você ouviu o chefão falar, deve ser uma coisa muito terrivelmente bela. Voz de muitas águas. Isso é encorajador. Augusto, você estava falando, acho que na mensagem anterior, sobre as pessoas que se colocam como elas na revelação de Deus. A heresia normalmente é constituída de pessoas que afirmam ter revelações exclusivas. Fala um pouquinho mais sobre isso e como que se encaixa nessa ideia de revelação verbal e Deus tendo deixado a Escritura. O que acontece é que as pessoas, Paulo explica bem na sua carta a Timóteo, eu creio que na segunda carta, quando ele diz que haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e que procurarão para si mesmos mestres que estão falando segundo os seus próprios pensamentos e intenções. Então, o que geralmente acontece? As pessoas não se conformando com a revelação escrita, a revelação final suficiente de Deus para nós, elas procuram introduzir na igreja por vários motivos. Às vezes é um mercenário, às vezes é um apóstata ou qualquer outra dessas intenções. Ele procura introduzir então na igreja doutrinas e práticas que evidentemente ele sabe que não tem respaldo bíblico. Mas então ele precisa de uma fonte de autoridade. Ele precisa de um respaldo para que as pessoas acreditem naquilo que ele está dizendo. Por isso então um dos respaldos mais comuns é a pessoa dizer: Deus me falou, Deus apareceu para mim, Deus me deu uma revelação, Deus mandou um anjo, encontrei um anjo de Deus que me disse isso, tal. Então, essa, eu penso, é a razão pela qual as pessoas, líderes, com frequência estão apelando para esse tipo de expediente para justificar a introdução na igreja de práticas e doutrinas que não têm qualquer fundamentação bíblica. A ideia que está por detrás é que Deus falando verbalmente hoje, oralmente hoje, ou diretamente ou através de um anjo, isso tem autoridade igual ou superior à revelação escrita. Por isso que eles apelam para esse tipo de expediente. Esse tipo de expediente é rechaçado na Escritura, quando Paulo diz: ainda que um anjo venha do céu com um outro evangelho diferente daquele que eu já preguei. Então, quando Paulo diz isso na carta aos Gálatas, então já tinha um corpo de doutrina e prática completo o suficiente para poder já dizer: esse é o evangelho, o que não for isso é contra, né? Então, ao dizer isso, Paulo já estava rejeitando a possibilidade de novas revelações que viessem a acrescentar ao evangelho. Infelizmente, através da história da igreja, é o expediente que foi mais usado para introduzir falsas doutrinas. Essa doutrina esteve presente na Igreja Católica durante todo o período medieval, continua até o dia de hoje, explica porque é que algumas doutrinas foram aceitas, está na origem do surgimento da maioria das seitas, gente tendo visão de anjo, de revelação e assim por diante. Então, nós temos que nos firmar na revelação verbal, na sua escriturada, como ela nos foi dada pelos profetas e pelos apóstolos de Jesus Cristo. Uma coisa curiosa é que o primeiro modo de revelação que eu mencionei foi teofania. Teofania você não consegue manipular, porque Deus fala e Deus toma forma. E para você mostrar que Deus falou com você, tem que presenciar o que você presenciou. Agora, a profecia dá para manipular, porque é alguma coisa que acontece na internalidade da pessoa, na subjetividade da pessoa. Então, quando eu chego para você assim, o Senhor me revelou hoje à noite num sonho e tal, quem sou eu para dizer não, se aconteceu na minha subjetividade? Você não pode dizer que eu não vi. Então, é muito fácil você mostrar. E aquela coisa
dá aquela cara de poder, né? O Senhor falou comigo. Isso tem tanta gente enganada, tanta gente. E nosso país sofreu por décadas, nessas últimas décadas, inclusive igrejas históricas, onde esses profetas falsos arrasaram os nossos rebanhos. Por quê? Porque ele falava de algo que era subjetivo, algo geralmente que a Bíblia chama de enigmático. Então, é fácil você... Lembra que os profetas falaram de visões do coração, visões do engano. Então, eles próprios são enganados, esses caras, falsos profetas. Porque se eles não são enganados, eles são hipócritas puros. Ou puros hipócritas. Eles estão dizendo de alguma coisa que na realidade não acontece. Mas eles falam com tanta convicção que é possível que eles creiam que aquilo seja verdade. Porque eles são enganados pelo maligno. Em alguns casos eu não duvido que eles viram um anjo, só que provavelmente era um anjo caído. Sem dúvida. É interessante que até no próprio Antigo Testamento, Deus fala que enviaria falsos profetas que enganariam o povo falando outras coisas, e se eles falassem coisas que contrariassem a lei, não era para segui-los. E hoje, da mesma forma, se alguém fala qualquer coisa subjetiva, se contraria às Escrituras, ou se adiciona coisas às Escrituras que Deus não revelou, não é para nós, os seguimos. Claro. Acho que falta muitas vezes uma satisfação de que Deus nos deixou um livro. Eu não sei porquê, muitas pessoas se sentem insatisfeitas. Talvez nesse desejo de querer ouvir Deus, que vai ser revelado quando Cristo voltar e nós vamos estar diante do trono de Deus, mas tem um amor pela carta de amor que Deus deixou para nós, que é a Escritura, onde Ele fala realmente conosco. Eu acho que se as pessoas tivessem mais esse apreço pela palavra de Deus que está na Escritura, elas talvez não ficariam procurando e buscando qualquer revelação, qualquer profetada, qualquer outra coisa. Porque teriam a palavra de Deus lá, já falando com ela. Mas eles gostam de palavra fresquinha, vinda do céu. Pão fresco. E é muito comum isto. E as pessoas se encantam com isto. E essas pessoas, e esses líderes espirituais, acabam se tornando gurus espirituais, porque eles chamam atenção para si mesmos. E o pior que isso é que essa conversa vai longe, não dá para a gente esticar demais. O pior é quando acontece alguma coisa que eles dizem que vai acontecer. Quando acontece algum prodígio. Deus arma umas confusões boas para a gente resolver teologicamente. Deus diz que se um falso profeta ou sonhador se levantar no meio de vós e disser que vai acontecer o prodígio, e tal a prodígio acontecer, não sigais, porque ele vai conduzir vocês a um outro Deus. Mas que é possível um desses falsos profetas vaticinar um sinal e acontecer? Por isso que a gente precisa ter olhos. Às vezes até vem como uma provação para nós. Exatamente. E nós ficamos com medo de estar errado. Porque não conhecemos a Escritura mostra isso. Cristo falou aquele que chegava falando Senhor, Senhor, fazendo milagres, profecias, e mesmo assim não eram conhecidos. Muito obrigado, Dr. Eber, Dr. Augustus. Creio que as pessoas vão ser edificadas em pensar mais sobre a revelação verbal de Deus na Escritura e almejar um dia ouvir a voz do nosso próprio Deus. Obrigado. Esperamos que assim aconteça mesmo. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.